Meus amados irmãos, todos nós esperamos por um milagre, todos nós queremos ver um milagre, todos nós aguardamos por um milagre. Quem aqui nunca colocou os joelhos no chão e clamou por um milagre? Ou um milagre pessoal, ou um milagre por um familiar, um ente querido, um parente, um familiar, ou um milagre na vida de um irmão. Todos nós um dia clamamos por um milagre, queremos ver um milagre acontecer. Nós pedimos ao Senhor que nos abençoe com milagres para a nossa família, milagres pessoal, milagres para os nossos irmãos. E a gente presencia vários milagres como esse narrado aqui, milagres como esse acontecer. Quantos milagres nós já presenciamos aqui na igreja? Quantas pessoas estiveram aqui à frente relatando um milagre, uma bênção, algo que aconteceu na sua vida que foi tremendo? Quantas pessoas estiveram aqui na frente falando de um milagre que aconteceu em sua vida? A pergunta é: quais foram as lições que nós aprendemos com os milagres concedidos a nós, ou a um familiar, ou a um irmão? Quais foram as lições que nós aprendemos? O que será que Jesus Cristo ele quer nos ensinar ao realizar um milagre como esse, que nós acabamos de ler em sua palavra? Quais os milagres que você aprendeu, ou melhor, quais as lições que você aprendeu com o milagre que Deus fez em sua vida? Você clamou por um milagre? Você colocou os joelhos no chão em um momento difícil e você viu um milagre acontecer? O que você aprendeu? Nada na sua vida mudou? Continua a mesma coisa? Você não aprendeu nada? Você testemunha deste milagre? Você fala desse milagre? E quais foram as lições que você tirou para a sua vida? Eu olho para esse texto e eu tiro algumas lições deste lindo e maravilhoso e tremendo milagre. E a primeira lição que eu vejo ao ler esse texto, ao pensar um pouco nesse texto, é que Jesus Cristo está olhando para você. É que Jesus Cristo está olhando para nós nessa manhã. É que Jesus Cristo está nos observando. É a primeira lição que eu aprendo nesse texto. Então venha comigo, olha só. Vejamos o versículo 1, o que fala. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que o texto maravilhoso diz. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Talvez você esteja pensando, mas o que há de extraordinário nisso? O que há de extraordinário em passar e ver uma pessoa com problema? Em passar e ver uma pessoa com dificuldade? O que há de anormal nisso? O que há de extraordinário nisso? Eu concordo com você em partes. O que há de extraordinário nisso? Em passar e ver uma pessoa com problema? Sim, não há nada de extraordinário quando se diz respeito ao meu olhar e ao seu olhar. Esse olhar limitado que nós temos, este olhar humano que nós temos. Aí, nada de extraordinário existe. Quantas vezes, amados, nós passamos por pessoas que estão com problemas e a gente não percebe, não vê elas? Quantas vezes? Quantas vezes nós estamos andando e pensando nas coisas que nós temos que resolver, nas contas que nós temos que pagar, nas coisas que nós temos que resolver na nossa casa, no nosso lar, com a nossa família, lá no trabalho? Quantas vezes nós passamos por pessoas que estão sofrendo e a gente não percebe, não vê? Quantas vezes? Quando nós pensamos no meu olhar e no seu olhar, nada de extraordinário acontece. Quantas pessoas passaram por aquele cego? Quantas pessoas passaram ali por onde ele estava e nem sequer olhou para ele? E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quantas vezes? Quantas vezes? Mas
Quando se trata do olhar de Cristo Jesus, aí o extraordinário acontece, aí o impossível acontece, aí o milagre acontece. Aquele que olhou para ele era Jesus Cristo, o Filho de Deus, e ele está olhando para nós nessa manhã. E ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração, ele sabe o que se passa na minha vida, na sua vida. Jesus Cristo, ele olha para nós como nunca ninguém olhou, e ele te enxerga como nunca ninguém te enxergou, e ele vai perceber você como nunca ninguém percebeu, e ele vê e ele olha para o íntimo do seu ser. Eu olho para você, meu irmão, e o que eu vejo? Você chega na igreja, a gente se cumprimenta, e o que eu vejo? O que eu percebo em você? Aquilo que você está demonstrando. Um sorriso, um semblante de alegria, de felicidade. E aí eu penso que você está feliz, mas nem sempre é assim, não é mesmo? Às vezes o irmão está com um sorriso no olhar, mas o coração está chorando. Às vezes o irmão está ali passando um semblante de felicidade, de tranquilidade, mas ele está preocupado. E às vezes a gente olha para o irmão e vê ele pensativo e pensa: olha, aquele irmão está com problema, aquele irmão está passando por alguma dificuldade, eu vou falar com ele. Mas na verdade é apenas um momento que ele está pensando. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo não, o olhar dele é diferente. Ele conhece e ele vê aquilo que se passa em nosso coração. Ele olha e realiza milagres. As pessoas querem os milagres de Cristo Jesus, mas não querem o Senhor dos milagres, não querem o Senhor que opera os milagres. Sabe, irmãos, a grande questão é como o ser humano ele se posiciona frente a este olhar. Como as pessoas, homens, mulheres, jovens, aquela pessoa que já tem entendimento do certo e o errado, se posiciona ao olhar de Cristo. Como é que as pessoas estão se posicionando a este olhar que é poderoso? E eu pensei em algumas posições. Eu pensei em alguns posicionamentos que o ser humano toma em relação ao olhar de Cristo. E o primeiro deles, irmãos, é que existem pessoas que não querem ser enxergadas por Cristo. Existem pessoas que não querem ser vistas por Cristo. Elas querem um milagre, pedem por um milagre, pedem para que a igreja ore, pedem que a igreja esteja intercedendo, mas não querem ser vistas pelo Senhor dos milagres. E eu afirmo isso, irmãos, porque quando nós temos a plena consciência de quem está nos observando, de quem está nos enxergando, é impossível ficar indiferente a este olhar, é impossível não mudar, é impossível não abalar as estruturas quando nós temos entendimento daquele que está nos olhando, daquele que está nos observando. E é por isso que eu afirmo que muitas pessoas não querem ser vistas por Cristo Jesus. Filipe, ao conhecer Jesus Cristo, ao ter entendimento de quem era Jesus Cristo, ele vai em busca de um grande amigo, Natanael. E ele diz: olha, Natanael, nós encontramos aquele o qual os profetas do passado falaram. Nós encontramos aquele o qual os profetas escreveram. Ele é Jesus de Nazaré. E aí Natanael, ele pergunta, ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Uma cidade pequena de 2.000 habitantes, que não tinha uma tradição de profetas. Não havia profetas naquela cidade. E ele pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe diz: venha e veja você mesmo, venha e veja, comprove você mesmo. E aí quando Natanael está se aproximando, Jesus olha para ele e diz: olha, aí está um israelita sincero, aí está uma pessoa onde não há culpa, e elogia ele. E Natanael diz: Senhor, da onde o Senhor me conhece? Eu nunca te vi, eu nunca vi você. E Jesus diz:
eu vi, quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Eu vi você, eu enxerguei você, quando você estava debaixo da figueira. Então, irmãos, Natanael diz: mestre, tu és o Filho de Deus. E Jesus diz: olha, você crê porque eu disse que eu observei, que eu vi você debaixo da figueira? Coisas maiores você presenciará. Olha só, irmãos, quando nós entendemos quem está nos observando, as estruturas são abaladas. Natanael foi impactado ao saber que o Filho de Deus estava olhando para ele. Mexe com ele, mexe com as suas estruturas, e ele disse: mestre, tu és o Filho de Deus. E eu pergunto a você, você que nos acompanha à distância, você quer ser enxergado por Cristo Jesus? Você quer ser visto por Cristo Jesus? Pense nisso. Nós queremos, as pessoas querem um milagre do Mestre, mas você quer ser enxergada por Cristo Jesus? E existe aqueles também, amados, que tiveram uma posição frente ao olhar de Cristo Jesus. Existe aqueles que foram transformados pelo olhar de Jesus. É o meu caso, é o nosso caso. Nós fomos transformados por esse olhar maravilhoso. Veja só, o que fez você sair do seu lar nessa manhã de frio e estar aqui na igreja? O que fez você sair? O que faz a gente sair do nosso lar numa manhã de frio e estar na igreja? Onde muitas pessoas estão descansando, outras estão passeando. O que faz? Senão a transformação que Cristo Jesus um dia fez na minha vida e na sua vida. É por isso que nós estamos aqui, porque um dia este olhar nos alcançou, porque um dia esse olhar, ele nos observou, e nós tivemos consciência, nós tivemos noção de quem estava olhando para nós era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, e causou transformação. Amados, o que seria da minha vida se Jesus Cristo não tivesse olhado para mim? Onde eu estaria? O que seria da minha vida? Você já parou para pensar? O que seria da sua vida se Jesus Cristo não tivesse olhado para você e feito e realizado o maior milagre que Ele pode e Ele realiza, que é a transformação de vidas? Agora, irmãos, a grande questão é como Jesus está nos enxergando. Ele está olhando para você nessa manhã, e o que Ele está vendo? O que Ele está enxergando? Como Ele está nos enxergando? O que Jesus enxerga ao olhar para você? Jesus, antes de ser preso, acusado, condenado à morte, Ele conversava com os seus discípulos, e Ele então ali dava indícios do que iria acontecer, de que todos iriam abandonar Ele. E um dos seus discípulos, Pedro, disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não vou abandonar você, eu vou estar com você, eu não vou deixar você. E aí Jesus disse: olha, Pedro, você ainda nessa noite, nesse dia, você vai me negar por 3 vezes, antes que o galo cante. Você vai me negar por 3 vezes. E Pedro, então, acompanhando, vendo o sofrimento de Cristo, tudo o que estava acontecendo, as pessoas acusando, as pessoas julgando Jesus, e ele ali sofrendo, o mestre sofrendo, e Pedro, ele nega uma vez, ele nega por 2 vezes, e ele nega por 3 vezes. E depois de negar por 3 vezes, o olhar de Pedro encontra com o olhar de Jesus Cristo. E o que ele faz então? Ele chora copiosamente, ele chora porque o mestre olhou para ele. É interessante, irmãos, que nos evangelhos apenas Lucas relata esse detalhe do olhar de Cristo, e eu quero que você venha comigo para a gente tomar prova disso em Lucas 22, o versículo é o 59 até o 61, aonde nós vamos ler Jesus Cristo olhando para Pedro, Jesus Cristo, o olhar de Pedro encontrando com o olhar de Cristo.
Lucas, ele é detalhista. O saudoso pastor Isaltino diz que ele é rico nos detalhes. Ele não deixa os detalhes escapar. Lucas, nos outros evangelhos a gente não vai ver o detalhe do olhar. Olha só. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E o resultado, irmãos? Ele chorou. Ele chorou por vergonha. Ele chorou de arrependimento. Ele chorou porque o mestre estava olhando para ele. E é assim conosco também, irmãos. É assim conosco quando nós estamos por um momento vivendo de uma forma que não agrada ao Senhor, e nós lembramos, voltamos o nosso olhar para Cristo, vem o arrependimento, vem o choro, vem o lamento. Mas quando nós estamos também perdidos, com problemas, tentando resolver, e nós não conseguimos resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, e nós lembramos de Cristo Jesus, e o nosso olhar se volta para o Mestre, nós também choramos, não é assim? É o choro do conforto, do alívio, de saber que Jesus Cristo está olhando para nós, que Jesus Cristo está nos acompanhando, Ele está nos vendo, e Ele olha como ninguém olha. Pedro foi abalado ao olhar para o Mestre e encontrar, o seu olhar encontra com o olhar do Mestre, e ele é abalado naquele momento. E vem o remorso, vem o arrependimento, vem a vergonha, e ele chora copiosamente. Mas, irmãos, eu quero também pensar um pouquinho sobre o cego. Aquele homem o qual recebeu um milagre, aquele homem o qual foi agraciado por um milagre. E eu fico a pensar quais seriam as perspectivas dele em relação à vida. O que ele esperava da vida? O que ele tinha de projeto de vida? O que ele tinha planejado para a sua vida? Ele passara a vida esquecido, marginalizado, coberto por um manto escuro, onde ninguém o enxergava. Esquecido, totalmente esquecido. Até que um dia Jesus olhou para ele. E eu fico pensando, irmãos, também, as pessoas que enxergavam ele, o que dizia, o que falava, o que pensava. Alguns diziam: pecador, nós lemos no texto, pecador, aí está um pecador. Olha só, já não bastava o sofrimento da cegueira, já não bastava o sofrimento por não enxergar, ainda era acusado de ser um pecador, por isso estava sofrendo. Olha só o olhar das pessoas, olha só o olhar da sociedade. Outros levavam as crianças e apontavam para ele e diziam: olha, ele foi amaldiçoado. Ele servia como alguém que passou por uma lição, e por isso foi amaldiçoado. Ainda outros diziam: ele está pagando pelo pecado dos pais. Já pensou que sofrimento para os pais? Ver o filho sofrendo, e a culpa dele estar sofrendo, parte dela era dos pais. Essa era a forma que as pessoas enxergavam aquele homem. Como nós somos enxergados por essa sociedade? Como essa sociedade olha para nós e nos percebe? E quais são as afirmativas que eles fazem ao olhar para você? Quais são as afirmativas? Muitos vão olhar para você, meu querido irmão, e vai dizer que, olha, você não vai chegar a lugar nenhum. Muitos vão olhar para nós e vão dizer: olha, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu tive uma professora, e eu estava na 3ª série do ensino infantil, e eu ia para a escola e eu não queria ser enxergado por aquela professora. Eu queria passar desapercebido por aquela professora, mas ela me enxergava. Ela me enxergava e fazia eu passar ali
momentos de vergonha. Tinha muita dificuldade em ler e em escrever, e quando ela me fazia passar vergonha, ela dizia: olha, esse não vai chegar a lugar nenhum. Esse não vai chegar em lugar nenhum. Esse é o olhar das pessoas, este é o olhar da sociedade. Mas Jesus, ele olhava para mim, Jesus, ele olha para você, e ele dizia: você não sabe, professora, mas eu tenho coisas, planos preparados para ele. Alguns dizem: olha, você não vai conseguir, desista, isso é difícil demais para você. Eu me lembro que com 19 anos eu fiz inscrição para a Força Aérea Brasileira, um concurso na Força Aérea Brasileira, e eu ouvi de pessoas familiares: olha, você não vai conseguir, desista disso aí. Eu acho que não era nem por maldade, mas era tentando me preservar, porque eu nunca passei em nada. Não queriam que eu tivesse mais uma decepção. Você nunca passou em nada, como é que você vai passar? Esse é o olhar humano, esse é o olhar nosso, esse é o olhar daquele que tem limites. E disseram: olha, você vai gastar esse dinheiro, e não era barato, né, a inscrição. Mas eu fui lá e fiz a inscrição. E o primeiro concurso público que eu prestei, eu passei, para surpresa minha e de muitos, eu passei. Este é o olhar humano, este é o olhar da pessoa que olha para você e pensa: olha, ele não vai conseguir, ele não vai chegar lá. Alguns dizem para você: olha, isso é difícil demais, desista, né? Os nossos jovens, as nossas crianças que estão na escola, questões de matemática, problemas: olha, isso é difícil demais, eu não vou aprender. Não, você vai, é possível. E existe aqueles irmãos que vão olhar para você e vão enxergar coisas boas, vão dizer coisas boas para você. E eu me lembro que minha mãe, antes de falecer, ela olhava para mim e ela dizia: meu pastorzinho. Eu não sei se é por causa do tamanho do homem, né? Ela dizia: meu pastorzinho. Eu acho que é por causa do tamanho, muito forte, né? Muito alto. E ela dizia: meu pastorzinho. O interessante, irmãos, é que eu não tinha dito para ela e para ninguém, nem para a Márcia, que eu tinha o desejo de ser pastor. E eu nunca tinha dito para ela que eu queria entrar no seminário, nem para ninguém. Mas ela olhava para mim e dizia: meu pastorzinho. Eu digo: mas eu nunca falei nada para minha mãe. Mas ela enxergava coisas boas. Ela enxergava coisas boas em mim. Como estamos olhando para os nossos filhos? Como você está olhando para os seus? Como? E olhar para eles, quais as palavras que temos lançado? Pelo diagnóstico que nós fazemos. Eu não estou dizendo para você passar a mão na cabeça quando as coisas estão erradas. Não. Mas o que você tem dito, o que você tem falado para as suas crianças, para os nossos filhos? Quais as palavras que nós temos lançados ao olhar para eles? Devemos sim chamar a atenção, mas devemos sim elogiar, incentivar, olhar e ver qualidades. Pois Jesus, ele olha para nós e ele vê, ele enxerga qualidades. O nosso olhar pode nos levar a diagnósticos errados das pessoas, mas o olhar de Jesus não. O olhar de Cristo Jesus não, irmãos. E eu escrevi algumas diferenças, algumas comparações entre o olhar humano e o olhar de Jesus. O olhar das pessoas vê a sua limitação. O olhar de Jesus, ele te ajuda, ele te capacita, ele tenta motivar você, incentivar você. O olhar das pessoas destrói, e o olhar de Jesus constrói. O olhar das pessoas acusa, e o olhar de Jesus perdoa. O olhar das pessoas condena, o olhar de Jesus, ele absorve. O olhar das pessoas não tem esperança, o olhar de Jesus salva. Esse olhar nos salva, esse olhar nos salvou, e esse olhar continua salvando pessoas, continua salvando vidas.
E ao preparar essa mensagem, eu ouvi uma canção, uma música, que tem como tema o olhar de Jesus, de Gerson Rufino, o olhar de Jesus. Eu vou cantar nesse momento, cantar não, porque vão gritar misericórdia. A mesa de streaming vai pegar fogo lá em cima, então nós não vamos cantar. Mas eu vou ler para os irmãos essa canção, ou parte dela, que diz: olha só, é assim o seu olhar mais profundo que o mar. É assim o seu olhar mais profundo que o mar. É por isso que o salmista ele diz: aonde quer que eu vá, o Senhor me acompanha. Se eu desço a minha cama na sepultura, lá o Senhor me encontra. Se eu subo aos céus, lá o Senhor também me acha. É o olhar do Mestre, é o olhar do Senhor, é o olhar do Filho de Deus, é o olhar do próprio Deus. É mais profundo que o mar, é mais forte que um vulcão. Já viu um vulcão trabalhando em erupção? Leve a sua memória, a sua mente, a imagem de um vulcão. Ele diz que é mais forte que um vulcão, é mais veloz que um vento. De qualquer pensamento é o olhar de meu Jesus dentro do seu coração. É assim o seu olhar, penetrante feito espada, brilha mais que diamante, corta mais do que navalha. O olhar de Deus não falha. Pode crer que este olhar está olhando para você. É assim o seu olhar, penetrante feito espada, brilha mais que diamante, corta mais do que navalha. O olhar de Deus não falha, pode crer, Ele está olhando para você, Ele está olhando para nós. O olhar do nosso Mestre não falha, e Jesus Cristo está olhando para você, e Ele conhece todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. No início da mensagem eu falei que era lições de um milagre. Essa é a primeira lição. No próximo domingo, pela manhã, nós vamos estar falando lições de um milagre, parte 2.